Boa noite, é sempre bom encontrar você aqui na programação da TV Canção Nova. Estamos com o programa Além da Notícia, direto de Brasília, e hoje vamos falar sobre a reforma do Código Penal, um dos assuntos de maior atualidade em nosso país neste ano de 2012, um dos mais discutidos, polêmicos e mais desejados também pela população de ver um desfecho. Bem, o Código Penal brasileiro ele é de 1940, um dos documentos sobre leis mais antigos da nossa nação. Ele trata especialmente do crime e das penas aplicáveis ao crime. Um grupo de juristas trabalhou durante 7 meses na confecção de um novo Código Penal brasileiro e apresentou o resultado para o Senado, que agora passará a avaliá-lo. Ontem, quarta-feira, foi instituída uma comissão especial de senadores, presidida por Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, tendo como vice o senador Jorge Viana, do PT do Acre, como você está acompanhando aí nas imagens. Essa comissão será responsável por analisar o anteprojeto da reforma do Código Penal. Terminada a análise, será votada pelo plenário do Senado e encaminhada à Câmara dos Deputados. Há muitos pontos polêmicos, como disse, na reforma nesta proposta de reforma. E para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui na TV Canção Nova o Dr. Paulo Leão, advogado, presidente dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro. Dr. Paulo, é um prazer tê-lo aqui, bem-vindo. Prazer meu, Ronaldo. Boa noite para você, um prazer grande e também todos os telespectadores da Canção Nova. Já peço ao senhor que faça uma apresentação sobre si, o seu trabalho como jurista e como presidente dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro. Eu sou presidente dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro. Os Juristas Católicos foram fundados em 1994 e nós atuamos em diversas áreas do direito, especialmente na área de bioética, né, em defesa da vida, né, mas também em outros valores que dizem respeito ou tenham correlação com valores cristãos, digamos assim, que basicamente se referem a valores que estariam inseridos nos direitos humanos, podemos dizer assim, né? A respeito da dignidade da pessoa humana, da dignidade da família, a dignidade do trabalho, assim por diante. Essa instituição, Juristas Católicos, só existe no Rio de Janeiro ou em outros estados também? A gente tem ali uma instituição de juristas católicos. Existe no Rio de Janeiro e existe também em São Paulo, recentemente criada. O presidente é o eminente Dr. Rives Gandra da Silva Martins. No Rio Grande do Sul também há atuação de juristas católicos. E em outros estados temos notícias dessa atuação, como Paraíba, Acre, Mato Grosso, mas talvez um estado assim, um pouco mais incipiente, né, digamos assim, inicial, nas suas atividades e na repercussão dessas atividades. Doutor Paulo Leão, onde especificamente, em que momento os juristas católicos entram em ação? Nós entramos em ação sempre que somos demandados, né, ou por nossos pastores ou por algum dos nossos membros que identifique algum ponto que caiba a nossa ação, nos mais variados setores, digamos assim, né? Por exemplo, já houve pessoas que pretenderam a criação de grupos envolvendo o meio ambiente, outros a questão da doutrina social da Igreja de Trabalho, toda essa parte de bioética, né, os cuidados paliativos, ou ortotanásia e a questão de eutanásia, né, as questões da defesa da vida desde o início, né, questões envolvendo ações diretas de inconstitucionalidade, por exemplo, a questão do ensino religioso, né? São matérias variadas, né, que nós atuamos. A questão dos símbolos religiosos, por exemplo, né? No Rio de Janeiro nós tivemos diversas atuações nesse sentido, no Carnaval, em que haviam imagens claramente desrespeitosas, né? Então houve também atuação nossa nesses campos, né? No caso do Rio de Janeiro, que parece ser a mais antiga, a União dos Juristas Católicos, quando surgiu, o que motivou a criação dessa instituição? Ela foi fundada em 1994, então o cardeal arcebispo Dom Eugênio de Araújo Salles, que é o nosso querido fundador, né, que sempre muito nos apoiou e muito nos estimulou. Depois foi sucedido por Dom Eusébio Oscar Chad, que também manteve todo esse apoio, todo esse estímulo. E agora
nosso querido pastor, Dom Orani João Tempesta, que tem dado também todo o seu apoio, todo o seu prestígio a nós. A motivação, ao que eu tenho referência, porque eu não sou um dos fundadores, eu entrei cerca de 2 anos depois da fundação. A motivação teria vindo de um congresso internacional, porque é uma união internacional dos juristas católicos, União Internacional des Juristes Catholiques. Então, nessa ocasião, houve a ideia de uma fundação, de uma união no Rio de Janeiro. A ideia seria até a nível nacional, mas como o Brasil, sabe, tem dimensões continentais, né? A dificuldade de contato, né, a nível nacional, optou-se por uma fundação inicialmente no Rio de Janeiro. E agora nós temos procurado que a ideia se divulgue e que outros estados, outras dioceses acolham essa união, né? Então, agora também Dom Dimas, que foi secretário-geral da CNBB e que agora é arcebispo no Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, me disse que está também formando uma união dos juristas católicos lá. Muito bem. Entrando no nosso tema propriamente dito de hoje aqui, a reforma do Código Penal, é a hora realmente de uma reforma no Código Penal e um Código Penal que pense para os nossos filhos, para os nossos netos e não para os nossos avós. Como é que o senhor vê essa proposta de reforma? A proposta de quando se fala em reforma sempre é uma tendência a acolher, né? No caso, nós temos um Código Penal de 1940, né? É um diploma considerado muito bem redigido, né, por juristas eminentes. A sua parte geral ela já foi toda reformulada na década de 80. E a parte especial, que é aquela que é específica sobre crimes, né, os crimes em espécie, né, ela vem sofrendo sucessivas reformas, micro-reformas, né? A ideia, portanto, de uma reforma mais ampla, eu acho que é aceitável, pode-se, inclusive, justificar a conveniência. O que me parece questionável, talvez, seja a forma como ela está se dando. Porque, veja, nós estamos num Código de 1940. Já diversas propostas de reforma ocorreram. Na década de 60 ocorreu, no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso ocorreu, e agora está ocorrendo de novo. Ocorre que, muitas vezes, os juristas que participam dessa elaboração, eles não têm, por mais ilustres e doutos que sejam, uma informação ampla do que está ocorrendo. Em particular, no capítulo 1, que talvez seja o mais sensível do Código Penal, o capítulo 1 dos crimes contra a pessoa, crimes contra a vida, né? O título Crimes contra a Pessoa e o capítulo 1, Crimes contra a Vida, a parte que talvez mais mereça críticas, a meu ver, dessa proposta dos eminentes juristas. Por quê? Só pontualizando, o senhor reclama também aqui uma discussão mais abrangente, que não ficasse somente nesse âmbito dos poucos que estão apresentando essa proposta. Sem dúvida. Poderia ser contra-argumentado a isso, essa colocação, que houve diversas audiências públicas. É verdade, houve diversas audiências públicas, mas eu diria que muito do que foi colocado nas audiências públicas simplesmente foi desconsiderado pelos eminentes juristas por razões que tenham, não importa quais sejam. Por exemplo, com relação ao novo tipo que foi criado da eutanásia. Me parece que a proposta é um retrocesso ao que já existe em debate, tanto no Senado quanto na Câmara. Também com relação à questão do abortamento provocado. Como sabemos, diversos projetos de lei existiram e ainda existem em tramitação no Congresso Nacional. Vários já foram rejeitados. A população brasileira é cada vez mais respeitosa em relação à vida em sua plenitude, tanto no seu início, na fase intrauterina, quanto no seu ocaso com a velhice. E a proposta dos eminentes juristas, que foi transformada no projeto de lei do Senado 236, com ressalvas pelo eminente presidente José Sarney, fez questão de dizer, ao encaminhar esta proposta, não quer dizer que eu com ela concordo. Pelo contrário, diz ele, há pontos em que não concordo e cita especificamente a eutanásia e o abortamento provocado. Mas não é só, há também uma facilitação à instigação ao suicídio
e há uma facilitação ao infanticídio. Então, o senhor já citou pontos aqui que deixam a gente de cabelo em pé. E até para entender um pouco mais, o que o senhor pode nos dizer é quem foi que instituiu esta comissão? Foi o próprio Senado que instituiu, É o próprio, né? senador José Sarney, a requerimento, salvo engano, do eminente senador Pedro Tasques, né? E os nomes escolhidos, como foi? Dá para se saber como foram escolhidos esses nomes? Eu desconheço como foram escolhidos esses nomes. A impressão que dá é que foram pessoas, de uma forma ou de outra, repito, eminentes e ilustres juristas, eu não questiono isso, mas com uma ideologia claramente facilitadora da prática do abortamento provocado, que há quase uma pré-legalização do aborto na proposta do Código Penal, há uma enorme facilitação do infanticídio, ou seja, de matar a criança durante ou logo após o parto. Há também uma facilitação enorme de matar o paciente terminal, que, leia-se, idoso, porque o paciente terminal, na sua grande maioria, é o idoso, ou seja, uma grande facilitação de matar o idoso com doença grave e em fase terminal, ao invés de se aplicar a ele os cuidados paliativos adequados, como, aliás, expressamente determinado num documento moderno, atual, que é o Código de Ética Médica, aprovado pelo Conselho Federal de Medicina em 2009. Eu aqui me ponho agora na posição de um telespectador, de um cidadão comum, que nos últimos 6 meses, quando eu escutava a cada dia aparecer nos jornais uma proposta vinda, oriunda dessa equipe que elaborou a proposta de reforma, quando saía na mídia uma proposta, parecia cada coisa mais cabeluda que outra. Isso para um cidadão que escutava a proposta. E todo esse bojo que foi confeccionado, já foi entregue ao Senado e que agora será analisado, é preciso dizer, o Senado ele vai ter, é ele que tem o Senado, o Congresso Nacional como um todo, é ele que terá toda a autoridade para acolher e não acolher aquilo que está sendo proposto ali, não é? Sem dúvida, porque os senadores são os legítimos representantes do povo. E eu repito, o que causa mais espécie para mim nesse projeto, quer dizer, nessa proposta, né, nesse anteprojeto de reforma de Código Penal, que foi transformado em projeto de lei, o eminente senador José Sarney o encaminhou como projeto de lei do Senado, embora com ressalvas, e são importantes também as ressalvas, Sua Excelência, desconsidera, repito, desconsidera o trabalho de décadas, tanto do Senado quanto da Câmara, em vários pontos sensíveis. E, especificamente, eu diria, na questão do abortamento provocado, na questão da eutanásia e da instigação e auxílio ao suicídio. Eu estou percebendo aqui uma coisa bem interessante. O senhor está querendo nos dizer que, naquilo que diz respeito a pontos muito específicos, relativos à vida e à moral, parece que se teve uma intenção única ali, né, nessa proposta de reformulação, se aproveitando inclusive a simpatia popular e clamor popular de um novo código que traga mais punibilidade para crimes de naturezas diversas, como a embriaguez, como crimes hediondos e tantas outras coisas, propostas que a população está tão cansada e tão aterrorizada com o que vem acontecendo no mundo do crime, e que quer ver uma reformulação, porque as penas que são dadas pela justiça, elas caem 6 vezes menos. E aí a população fica aterrorizada. E vendo agora com simpatia uma reforma do Código, se está querendo propor também uma reforma na moral, se está querendo propor uma reforma em tudo aquilo que diz respeito a projetos como com a vida, por exemplo, o aborto, a eutanásia, como o senhor já citou aí. Eu diria que é uma facilitação da prática desses crimes, a meu ver. O meu entendimento é que há uma enorme facilitação na proposta da prática do abortamento provocado, não há dúvida nenhuma com relação a isso, há uma enorme facilitação da prática da eutanásia e também uma enorme facilitação na prática do suicídio assistido. Podemos descer em detalhes, inclusive há comandos, no caso da eutanásia, determinando ao juiz não aplicar a pena. Não se diz que poderá o juiz não aplicar, o juiz deixará de aplicar a pena em determinadas condições. Ou seja, e considera também a eutanásia, ou seja, matar o idoso, um ato de piedade. Isso, data vênia, é uma aberração, a meu ver, das maiores, é uma afronta ao bom senso. Achar que matar um idoso desválido é um ato de piedade, porque diz eles aqui, teria um sofrimento insuportável. Se está tendo um sofrimento insuportável é porque está sendo mal cuidado medicamente.
é porque o Estado não está cumprindo com o seu dever. Talvez não haja alguém próximo que tenha condições de fazer com que a pessoa seja bem cuidada, mas aí caberia ao Estado fazer. Então está desobrigando o Estado de cuidar do idoso, que tem os seus direitos constitucionais e legais no Estatuto do Idoso garantidos. E a proposta diz de pena menor para a eutanásia ou Muito até perdão judicial. Exclusão de pena, eu vou ler aqui, eu acho que o nosso telespectador é importante saber. Porque o matar, em geral, é o crime de homicídio, previsto no artigo 121. Só vou pedir só que me esclareça uma coisa. Vamos falar agora claramente. O que é a eutanásia, para o ouvinte entender bem? Eutanásia é um termo ambíguo, né? Vem do grego, eu é bom, tanis, tanásia é morte, seria boa morte. E aí houve uma evolução do conceito de ter-se uma boa morte, que é algo que todos desejam, para ter uma morte provocada, sob o argumento de suprimir o sofrimento. Mas o que hoje a moderna medicina, inclusive europeia, aponta é o chamado cuidados paliativos. Quando se fala no exemplo do nosso querido beato João Paulo II, que ele é um modelo, falam que ele é de ortotanásia, que também é um termo ambíguo, porque seria a morte correta, João Paulo II é um exemplo claro do que se chama de cuidados paliativos adequados. A sua santidade estava no curso de sua vida com uma falência progressiva de órgãos e funções, optou por não ser hospitalizado, porque aquilo era algo generalizado, mas recebendo todos os cuidados paliativos cabíveis, como aliás está no Código de Ética Médica brasileiro e parece ser desconsiderado aqui. Eu vou pedir, está muito boa a nossa discussão, mas a gente tem um intervalo agora a fazer e no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre tudo isso aqui. O senhor vai ler, inclusive, a proposta que está nesse projeto de reforma do Código Penal. É daqui a pouquinho, depois do intervalo.